Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo novamente a este nosso canal aqui, onde é que a gente compartilha coisas profundas sobre a vida, assuntos essenciais. Muitas vezes, conselhos que a gente escuta, talvez de um livro, de uma pessoa, de um parente, e às vezes esse conselho pode até mesmo vir de nós mesmos. Muitas vezes conselhos podem mudar a nossa vida, ensinamentos que a gente escuta de alguém. Eu estava me lembrando esses dias do quanto eu sou agraciado de ter conhecido os meus professores, que me ensinaram tanto em tantos aspectos da vida, assim, sabe? Porque a gente vem para esse mundo e os nossos pais, eles não nos ensinam tudo que a gente precisa saber. Os nossos parentes não nos ensinam tudo que a gente precisa saber. A escola não nos ensina tudo que a gente precisa saber. E tem muitas coisas que a gente deveria saber e que a gente não sabe, muitos ensinamentos. Por exemplo, em questão de relacionamento amoroso, familiar, como lidar com as emoções, como lidar com os pensamentos negativos. E, né, entrando em assuntos espirituais, tem tantos assuntos dentro da própria espiritualidade que as pessoas nem sabem sobre, né? E aí que entra esses professores, aí que entra essas pessoas que elas podem nos orientar um pouquinho. Elas não sabem de tudo, mas elas sabem às vezes de coisas que a gente ainda não sabe, né? Então é por isso que, né, nesses últimos 7 anos já eu tenho estado aqui fazendo esses vídeos, fazendo os retiros online, presenciais, fazendo os encontros, os atendimentos, porque eu não sou uma pessoa perfeita e nem almejo ser. Eu não sei de tudo e nem almejo saber de tudo. Então não deve ter nenhuma graça saber de tudo. E nem tem como saber de tudo porque o saber ele é infinito, né? Mas eu, né, da mesma forma que eu pude receber dos meus professores, das minhas professoras, eu posso também dar, porque eu já fui alguém que tive depressão, já tive diversas questões na minha vida, muito sofrimento, tanto físico quanto mental, e eu, graças a Deus, consegui superar muito, muito, muito dessas coisas, né? Ainda tem coisas que a gente vai trabalhando, porque todo mundo tem coisas para trabalhar pelo resto da vida, né? As pessoas têm essa ideia de que iluminação é o fim de todos os problemas, que você nunca mais vai ter nenhum problema na sua vida. Pessoas iluminadas não têm nada para resolver. Mas como diz o professor Rupert Spira, ele fala que existe uma sadhana pós-iluminação. Sadhana pós-iluminação, sadhana, essa palavra significa prática, uma prática pós-iluminação. Iluminação é o reconhecimento da sua essência, da consciência pura. E não apenas reconhecer uma vez, mas viver nela, né? Viver nela. Estar nela a maior parte do tempo. E daí depois que você reconhece essa consciência pura, depois que você percebe, daí começa esse caminho de viver nela, de aplicar ela nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa humanidade como um todo, no nosso corpo, na nossa mente. Porque por mais que você possa ter tido a realização aqui de que você é a consciência, esse corpo e essa mente, eles não estão ainda vivendo em prol da consciência. Esse corpo e essa mente, eles ainda servem em grande parte ao nosso ego. Então, é aí que entra esse sadhana pós-iluminação que leva a vida toda, e é por isso que é tão bom a gente estar entre pessoas, amigos, professores, pessoas que vão nos auxiliar e que a gente pode trocar, a gente pode ter essa troca, porque às vezes você está conversando ali com um amigo que está também vivendo a caminhada espiritual, e aquela pessoa sabe coisas que você não sabe, mas talvez você saiba coisas que
que o seu amigo não sabe. Então vocês compartilham, vocês trocam, né? E quando eu digo saber, não confunda esse saber com saber intelectual. O saber que eu estou falando aqui é um saber experiencial. Saber intelectual não, assim, ajuda em alguns aspectos, mas pode atrapalhar em outros aspectos. Por exemplo, eu me considero uma pessoa que eu sei pouquíssimo. E eu não me importo em saber muito, né? Eu vou para os meus retiros sabendo quase nada, porque a espiritualidade, o despertar, iluminação, não é sobre saber muito. É sobre viver muito. Viver muito aquilo, aquela realização. Então você pode ser alguém que sabe muito, mas que vive pouco. E a gente vê muitas pessoas assim que se enganam porque elas acham e elas sabem muito de fato, mas elas confundem isso com viver. O viver é muito mais importante do que o saber. Eu não estou nem aí para o saber, o conhecimento, e a gente pode ver os mestres que falam sobre isso, né? Krishnamurti, Osho, eles falam de que o conhecimento intelectual ele é inútil, né? No final das contas. Tem esse mestre, o Maharaj, que ele fala assim que o conhecimento ele é ignorância. Conhecimento é ignorância. Uau, o que significa isso, né? Porque, vamos lá, vou explicar rapidamente, porque esses assuntos podem levar horas, aí que vem os retiros, né? Os retiros é para a gente poder ter tempo para conversar sobre tudo isso. Inclusive, deixo aí o convite para você participar dos retiros online, dos presenciais. Então, por que o conhecimento é ignorância? Porque todo aquele conhecimento que você está adquirindo para, digamos, dissolver o ego, se libertar do ego, se libertar das camadas do ego, no final das contas, o ego não existe, aquela identidade não existe. Então, a ignorância não existe. Então, o conhecimento que você está adquirindo para dissolver a ignorância é desnecessário, porque o ego não existe. Então, o conhecimento que você está criando para dissolver ele é como se fosse uma ignorância necessária. Então, o conhecimento ele é uma ilusão necessária e temporária. Tá? Entenda isso, lembre-se disso. O conhecimento ele é uma coisa temporária que você utiliza durante um determinado tempo para determinadas situações, determinadas práticas e realizações. Mas chega um momento que você pega esse conhecimento e você joga todo ele fora. Você utiliza quando for necessário. Quando eu digo jogar fora, não significa de uma forma ruim, né? Mas é da mesma forma que a nossa personalidade. O Jean Klein ele fala assim que você vai continuar utilizando a sua personalidade quando for necessário. Por exemplo, nesse momento aqui, quanto de personalidade é necessário para mim estar tendo essa troca com você? Nenhuma. Eu só estou aqui existindo. Mas se eu for lá fazer o meu trabalho, que eu faço na área da moda, daí eu preciso incorporar a minha personalidade. A personalidade ela é uma utilidade para a nossa vida pública. Né? Então, da mesma forma que a personalidade ela é uma ferramenta para a gente utilizar em determinadas situações da nossa vida, o conhecimento ele também serve para determinados momentos. Então a gente tem que saber a hora de estar utilizando o conhecimento e a hora de soltar e só estar aqui neste momento. Deixa eu pausar aqui o meu relógio, que ele está apitando aqui. Que eu estou fazendo uma trilha aqui e ele fica apitando. Bom, olha que interessante, né? Esse vídeo aqui eu tinha começado ele para falar sobre um tópico e daí eu fui totalmente para outro tópico. Então eu vou finalizar mais ou menos por aqui e daí eu vou começar um outro vídeo para falar sobre esse outro tópico. Mas então, finalizando, resumindo, por exemplo, eu estou aqui
na natureza, quanto de conhecimento é necessário para apreciar este momento? Quanto de conhecimento é necessário para apreciar o som do vento? O som do vento passando no meio dos pinheiros. Quanto de conhecimento é necessário para apreciar as folhas dançando e o sol permeando as folhas e a grama balançando e os insetos voando? Quanto de conhecimento é necessário para me apreciar o cheiro da natureza que está permeando este momento? Então, na verdade, o conhecimento excessivo ou intruso, ele atrapalha em certos momentos. Então, neste momento aqui, eu sou um completo inútil. Eu quero ser inútil. Eu não quero saber de nada. Porque saber de alguma coisa vai me atrapalhar de apreciar este momento. O Krishnamurti fala que no momento que você ensina para uma criança que um pássaro é um pássaro, a criança nunca mais vai ver o pássaro da mesma forma. Então assim nós seres humanos, a gente vai adquirindo conhecimento, e daí a gente vai se esquecendo da realidade. A gente vai velando a realidade com os conceitos. A gente fica conceitualizando, isso daqui é uma grama, isso daqui é uma terra, isso daqui é um pinheiro, isso é o sol. E de repente você não vê mais o sol, você não vê mais aquela coisa brilhando, você está vendo o sol, um conceito. Então como seria você se libertar dos conceitos, das definições? Como seria você libertar as outras pessoas dos seus conceitos? O Jean Klein é um professor espiritual já falecido, não dual, e ele fala assim que esse puro ver, é um puro escutar, porque os nossos sentidos, eles também estão permeados da identidade, dessa relação de sujeito e objeto. Então, quando você retorna ao puro ver, o puro escutar, nesse lugar não há mais relação de sujeito e objeto, não é mais eu e o pinheiro, não há mais eu e o céu. É uma coisa só. E isso é a unidade. E é desse lugar que brota o amor. Esses momentos de silêncio para a gente poder apreciar o som dos passarinhos. Uma vez o Eckhart Tolle, ele falou assim que a natureza ama que você esteja presente, apreciando ela. E faz sentido. A natureza ama que você esteja presente. Por exemplo, esse pinheiro que eu estou vendo aqui na minha frente, ele é um momento de amor. A natureza ama que você a perceba. Ela canta, ela dança, ela celebra. Da mesma forma que um outro ser humano, ele ama quando você enxerga ele na essência dele. A pessoa sente amor quando você enxerga ela na essência dela.
Então é isso. Terminamos por aqui essa nossa reflexão. Muita gratidão por estar aqui. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Gratidão.